Bom, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, né, nesse nosso grupo de estudos chamado Academia Hermética de Aion. Então eu vou convidar todos vocês primeiro a fazer, né, como pedir aí para o mundo espiritual, né, pedir para aqueles que realmente pensam, né, de uma forma coerente, de uma forma lúcida, de uma forma iluminada, para que possamos entrar nesse vínculo, né, de vontade, pelo menos, para entrarmos em contato com coisas melhores, né? E claro que tudo isso se dá de forma coletiva, entre nós que estamos aqui e aqueles que estão aí na internet, seja lá onde for, né? E aqueles que vão ver ainda, né? E nesse momento pedimos a esse mundo espiritual, não só a eles, né? Pedimos a todos aqueles que têm bons pensamentos, que possam estar em conexão conosco, possam estar realmente aos interessados em despertar, né? Aos interessados em encontrar o lenitivo para a alma, que nós sabemos que hoje em dia, né, as pessoas não estão interessadas no mundo espiritual, não estão interessadas em crescimento, não estão interessadas em observar as coisas que podem fazer delas seres humanos melhores. O mentalismo é esse primeiro princípio, né, do hermetismo. Nós vimos lá na outra aula que Hermes Trismegisto foi o primeiro dos iniciados, né, pelo menos daqueles que nós conhecemos registro, e talvez tenha sido o maior de todos eles, porque ele praticamente fez tudo, né, ou deixou tudo aí para que nós pudéssemos ter uma referência por onde todas as tradições começaram a andar, né? Onde todas as tradições, religiões, filosofias também começaram a ter um caminho. Então Hermes é como se ele fosse o Bá do esoterismo, ele fosse o Bá da magia, né? Bá, quem é Bá? É o compositor, né? E porque Bá ele fez praticamente, ele definiu os alicerces da música ocidental. E mesmo Bá, isso que é interessante, ele define esses alicerces em cima dos conceitos de Hermes também, né? Mas como, né? Ele foi aquele que definiu, por exemplo, a estrutura, né, na música. Ele definiu as 7 notas e definiu sustenidos e bemóis, que foi aquilo que começou a ser feito para construir instrumentos em série, né? Bach realizou isso. E mais do que isso, toda a inspiração de Bach e de outros compositores ali daquela época, 1500, por ali, eles tinham como influência não só as questões religiosas, mas as questões alquímicas também, né? E nós sabemos que os alquimistas, eles eram hermetistas, eles eram aqueles que seguiam os ensinamentos de Hermes e dos antigos egípcios, né? Então, o Hermes ele dizia, através do mentalismo, que o todo é mental, o universo é mental. Certo? Já ouviram falar disso, né? O que isso significa exatamente? Que tudo no universo é pensado, que tudo no universo na verdade, uma certa, ou acertadamente, ele é uma ilusão. Né? Tudo no universo ele não é exatamente real. Nós achamos que o universo é real, por quê? Porque nós estamos inseridos dentro dessa realidade, estamos inseridos dentro dessa concepção, onde os nossos sentidos não atingem essa verdade que o universo nos revela o tempo inteiro. E, em geral, né, quando essas leis aqui que ele deixou, quando você sai fora dessa lei, quando você interrompe o fluxo dessa lei, é quando as coisas não acontecem direito na sua vida. Quando as coisas começam a ter desvios. E se você começa a estudar um pouco essas leis, você vai ver que isso é muito acertado, né? Então, devagarzinho, a gente vai, quando acabar esse ciclo de aulas, né, depois nós pretendemos fazer outras, né, relacionadas a outras tradições de pensamento dentro do esoterismo, dentro das coisas que regem a nossa escola, a nossa casa. Nós também vamos entrar para outras questões e vocês vão ver que tudo isso aqui bate, né? Se você aplica isso na vida,
em geral a vida vai bem. E você começa a perceber desvios, começa a perceber aonde você se enganou, aonde as pessoas se enganam com você, né? E você vai levando o barco segundo algumas concepções que a maior parte das pessoas não enxergam. Isso vale tanto para a vida afetiva quanto para a vida profissional, para a vida em geral, né? Você está até ali andando na rua, uma lei médica pode interferir naquilo que você precisa fazer para ficar melhor, certo? E então o universo é mental, ou seja, as coisas evoluem de um estado a outro, né, sempre com uma complexidade maior. Por quê? Porque por trás de tudo existe o todo. Uma coisa é o tudo, outra coisa é o todo. E esse todo é o que nós chamamos de Deus, né? Pelo menos aqui no Ocidente, ou dentro das religiões africanas de Olodumare, né? Zambi, etc. Só que aí que entra a questão toda. O todo ele é tão difícil de você interpenetrar que é por isso que nós somos incapazes de entender, né, há muitos caminhos que a vida nos leva. Porque nós estamos limitados ao espaço-tempo, estamos limitados a um caminho por onde nós não entendemos o que esse todo quer ou não. Então o que Hermes fez foi ter deixado essas 7 leis herméticas para que você se movimentasse dentro dessa ilusão, para que você se movimentasse dentro desse caminho que você escolheu. Isso não é difícil de entender, né? Por exemplo, alguém se lembra de alguma, de antes da encarnação de vocês? Dessa presente? Você se lembra, Lu? Tá aí todo sério assim, né? Quem se lembra qual? Né? Você tem certeza para onde vocês vão do outro lado? Não. Tem certeza, Glaucio? Não tem certeza, né? Será que alguém aqui tem na internet? Né? Então é isso que nós vamos tentar raciocinar. Por quê? Porque o mais importante que nós temos na nossa vida é o que? A capacidade de pensar, de raciocinar e não de aceitar aquilo que vem. Não de aceitar simplesmente as coisas sem raciocínio. Significa que você não vai brigar com você nem com ninguém. Mas você não pode aceitar tudo que vem de qualquer jeito. E sabe por quê? Porque todo mundo, ele é recheado de pensamentos. Todo mundo tem pensamento é frequência. Aqui o Luan, que é um físico, que não deixa mentir, não. Pensamento é frequência, assim como existem outras frequências no mundo. Então o grande problema que existe é que se você não conhece a sua individualidade, se você não conhece a sua estrutura interna, se você não tem certeza de quem você é, você vai sendo influenciado por pensamentos alheios e ao invés de pensar, você vai estar sendo pensado. Isso já mostra que nós somos ilusórios. Porque a nossa mente capta o pensamento de outro, esse pensamento não vai encontrar uma identidade em você e isso vai se perder. Tem algum problema técnico? Não. Isso vai se perder, ou seja, isso vai entrar em você e você vai estar pensando o que o outro pensa, achando que é seu. Isso é o que mais acontece. Então, em geral, pensamento é um pensamento negativo acontecendo na minha cabeça, né? Isso é causado, às vezes, por outros, não por você. Porque ninguém gosta de ficar triste, não existe, vamos pensar em prazer, não existe prazer nisso, existe? Em ficar triste, você seja um sadomasoquista, né? Mas ninguém tem prazer em sofrer. O que existe é a nossa incapacidade de reconhecermos o pensamento do outro. A nossa incapacidade de entendermos que determinadas coisas vêm até nós e nos fazem não refletir sobre essas frequências que chegam até nós.
E aí nós nos confundimos com o pensamento de outras pessoas. Pois não, Sônia? Então esses pensamentos que a gente absorve, a gente pode entender como sendo o pensamento de uma egrégora. Vai mudar de acordo com a egrégora que você está, é isso? Isso, uma egrégora, poucas pessoas sabem o que é uma egrégora. Uma egrégora é uma forma de pensamento. O que você está dizendo é que várias pessoas pensando algo negativo geram um pensamento negativo muito grande. E isso influencia ainda mais a negatividade sobre outras pessoas. Agora, a egrégora, ela não se assenta só no modo de pensar, não se assenta só no mecanismo do pensamento ou na inteligência. A egrégora se assenta muito principalmente nas emoções. Então, por exemplo, é muito fácil você entender isso. O exemplo clássico é quando as pessoas estão no cinema, por exemplo. Ninguém vai mais, né? Quando as pessoas estão no cinema, todos estão vendo o mesmo filme, não é isso? As 300 pessoas, né? Então aquilo, estão todas as pessoas pensando na mesma coisa ao mesmo tempo. Isso é uma egrégora, forma uma egrégora. Existem egrégoras positivas, né? Que estão relacionadas a, por exemplo, ao pensamento de uma oração. As pessoas fazem uma oração coletiva. Isso cria uma egrégora positiva que afeta várias pessoas, em geral, de um modo positivo. Né? Ou uma corrente que seja religiosa positiva também. Né? A egrégora tem muito poder. Mas, em geral, a egrégora é muito utilizada, assim que as pessoas o saibam, para fazer com que as pessoas percam a identidade. Né? As pessoas perdem a identidade. E se você perde a identidade, você entra fácil numa corrente dessas. Você entra fácil numa corrente mental desse nível. Que pode ser positivo ou não. Pode ser positivo ou não. Mas mesmo que seja positivo, você escolhe estar. Sim. Se você tem a sua identidade. Né? Que as religiões brasileiras chamam de Ori, que é a consciência. O Ori, ele é o quê? Ele é algo que identifica a sua individualidade, mas ele também é algo que identifica a sua individualidade relacionada com outras individualidades. Então você cria grupos. Né? Se o Ori ele não é fundamentado em questões superiores, você vai se ligar com condições inferiores. Né? Isso aí é óbvio, é uma das leis aqui. Né? Que tem a ver com a lei de gênero, tem a ver com a lei da correspondência. Né? E a correspondência é interessante, como a gente vai ver na próxima aula. Né? Se você é uma pessoa que está aqui pensando baixo, existe, por exemplo, um sábio pensando alto, se existir correspondência, as coisas funcionam. Eles estão na mesma linha aqui. Ó. Agora, se você pode ser um cara extremamente inteligente, brilhante, mas se você está aqui e aqui existe uma sabedoria e você está para cá, você não tem correspondência. Você permanece também no nível baixo. Fora da vibração. Fora da linha de correspondência com aquilo que é superior. Então não adianta nada, às vezes você tem uma intelectualidade formada, não adianta nada você ter uma relação profunda com aquilo que você busca, se você não tem, lembra que eu falei do pêndulo outra vez? Né? Se você não tem essa ligação com o que é superior, porque a ideia geral, ou a ideia principal, e eu não consigo enxergar outra, de estarmos nesse mundo, é nos melhorarmos como seres humanos. Ou tem outra coisa? É para ganhar dinheiro? O dinheiro vai embora. Para você permanecer jovem a vida inteira? Não, ninguém, isso não acontece com ninguém. Para você ser imortal? Também não. Né? Então, nossa passagem por esse mundo é essencialmente em função de nos melhorarmos enquanto seres humanos. A mente está sempre em constante movimento. Mas você não buscar nada que melhore você em nenhum nível, isso realmente provoca problemas na sua vida. Então, você pode dizer, mas eu não consigo entender isso, consigo isso. Não. Todos nós conseguimos, não existe um ser humano diferente do outro. Todos nós somos iguais em inteligência. Talvez sejamos diferentes, isso tem a ver com a mente,
diferentes em vontade, né? Que é a vontade que rege a mente. Então, devagarzinho, vai se reconstruindo, vai encontrando a sua conexão com você mesmo. E a ideia geral é, você quer melhorar seu futuro? Como é que você melhora o seu futuro? Melhorando o seu pensamento hoje, agora. Na medida que você foca, você tá. Não é exatamente foco, mas você se observar e tirar de dentro de você aquilo que não é você. Eu tenho insegurança. Isso é você? Não. Por quê? Porque isso não é do ser humano. Isso é um defeito do ser humano. Que pode ser passageiro. Não passageiro, mas não é nosso. O ser humano, por essência, ele não é inseguro. Por que ele não é inseguro? Porque nós dominamos a natureza, desde sempre. Nossa rota, o nosso modo de existir é a evolução. Né? Isso é uma das coisas. Né? O medo. O medo é outra. Né? O medo já foi superado por nós na pré-história. O que existem são resquícios dele que nós ativamos a nossa percepção animal e ela ainda faz com que nós sentimos medo. Então, o medo vem com a segurança e vem com a capacidade de você realizar coisas na vida. Perfeito. Certo? Então isso não é do ser humano. O ser humano tem que buscar coisas além. Isso ainda é dos níveis, né, selvagens, níveis animais, né, selvagem no sentido de sermos animalizados. E animalizado é o quê? Por exemplo, a pessoa está lá. Às vezes eu vejo pessoas se preocupando mais, muito mais em deixar para os descendentes, para os filhos, né, coisas materiais, do que deixar pessoas melhores. Não, é importante também, lógico, não vou dizer que não. Às vezes a gente fala, vou deixar um apartamento do meu filho, porque ele precisa ter isso na vida dele. Mas você tem que deixar para o teu filho uma condição melhor dele ser um ser humano e buscar o apartamento dele. Né? E não o contrário. Porque tudo se vai. O apartamento é de quem? De ninguém. Vai ficar aí, daqui a pouco, né? Você morre teu filho, morre teu neto e fica aí. Ou não fica também, daqui a pouco é destruído. Então tudo se reduz ao quê? À ilusão. Então aqui essa estátua aqui, né, do Agalu, né, que é, não sei se dá para ver aí, Agalu, que é a representação dos dançarinos, né, Ayan Agalu, essa aqui. O tempo vai passar, o que vai acontecer com ela? Alguém vai ficar com ela, vai preservando, uma hora ela vai acabar. Uma hora acaba. Você pode pensar, com toda essa doença que está tendo aí, pessoas que estavam na sua frente, de repente não existem mais, onde ela foi parar? Isso é ilusão. É ilusão. Então nós somos ilusórios. Se você não se fixa e não procura, mestra Sônia aí, tá, né? Quanto tempo a gente se conhece? 30 anos. Parece que foi Um lapso de tempo. Não, parece que foi uma semana que eu lembro que eu conheci você. Então você vê que a mente, ou com vocês, cada um de vocês pode lembrar de coisas que aconteceram há anos atrás e achar que não tem aquele período todo de tempo. Não é verdade? Né? Os mais novos não, Cauã, da bebê faz 15 anos atrás. Então não tem nem o que lembrar ainda. Né? Mas quem já tem uma experiência, lembra de coisas de quando tinha 17 e parece que ainda é a mesma coisa. Então você vê que a mente, ela não segue esse espaço-tempo que o corpo segue. Né? E quando você não observa isso, você entende que você está, na verdade, não percebendo ou não sabendo utilizar a ilusão que a mente provoca. Você procurar entender essas questões mentais, você vai estar buscando o porquê das coisas. Você vai estar buscando não só o como, né? Porque o como é materialismo. As pessoas simplesmente se utilizam de coisas hoje e estão usando o espiritual para isso também, como um mero meio ou objeto para adquirir, não vou nem falar de dinheiro, mas adquirir poder. Ou para se sentir de alguma forma
não útil para as pessoas, mas se sentir de alguma forma diferente em relação a outras pessoas. E isso se aplica a todas as coisas que nós fazemos, né? Então é preciso buscar não o como, mas os porquês. Eu estou tentando fazer uma contribuição com isso, por quê? Porque a gente vê muita gente aí com títulos e isso e aquilo, mas não conhece os princípios daquilo que elas mesmas fazem. Mas como que não conhece? Você vai perguntar para qualquer um desses iniciados que tem hoje, você vai ver que eles não sabem o que é sinergista, eles não sabem quem foi Eliphas Levi, Papis, não sabem quem foi uma para outra área, né? Não sabe quem foi aí realmente um Albert Einstein, não sabe, bota a imagem às vezes no terreiro, não sabe o nome daqueles santos que estão lá, não sabe o que significam os sinais que estão dentro de uma casa. Como uma pessoa dessa pode se dizer um orientador, uma pessoa dessa pode se dizer inclusive um magista, um mago, se não conhece nada do que faz? Precisa conhecer, gente. O mínimo que seja. E antigamente os magistas, os magos, eles conheciam química, conheciam biologia, conheciam matemática, conheciam arte, né? Conheciam toda filosofia. Né? O símbolo tem força e tem poder. Né? Se você não conhece o símbolo que você está usando, eu estava até comentando, né, aquele dia, na aula de fada, gente, né, na aula das coisas de Ayan, inclusive, que você tem, vamos lá dizer, eles verem lá que a gente falou nada, que um dos símbolos que a gente tem para Xangô é isso aqui, né? O que é isso aqui? Um pilão. Não é isso? Lembra que eu falei para vocês? Uhum. Então vamos lá. Em geral, dentro desse pilão você coloca pedras. Certo? Uhum. Por que você coloca pedra dentro do pilão? Porque o pilão ele é um símbolo de transformação. E Xangô, né, essa divindade, ela se utiliza desse símbolo de transformação, com pedras dentro. Por quê? Porque a pedra representa o karma. E por que representa o karma? Porque é duro? Pode ser, né? Você pode pensar que o karma é difícil. A pedra representa o karma por quê? Porque numa pedra você tem toda a potencialidade para haver a transformação que é feita através do cinzel. E aquele que faz uma estátua, ele bate naquela pedra com o quê? Com um objeto que é um martelo. E o martelo é a origem do machado, por isso que Xangô usa isso. Vocês estão entendendo? Uhum. E a pedra, ela é algo que quando você começa a bater ali, você vai criando uma forma. Por isso que ela é o símbolo do karma. Porque o karma é a transformação. A pedra se torna uma obra de arte. E a ideia que está inserida aqui é que o ser humano se transforme numa obra de arte dele mesmo, usando o karma positivamente para que ele seja alguém melhor. Não perfeito, mas alguém melhor. Ou perfeito em relação à pedra, a estátua em relação a uma pedra é mais perfeita, se você observar assim. E mesmo a pedra tem sua perfeição. Porque a pedra, quando ela foi transformada numa estátua, ela se utiliza da perfeição da mente daquele que esculpiu. Mas a pedra em sua natureza, ela se utilizou da mente de quem? Alguém fez aquilo. Aquilo não existe do nada. Uma mente criou uma pedra. É uma construção, né? Criou toda a natureza. E nos é dada a capacidade desse ser espiritual que fez toda essa compreensão da natureza para que nós possamos transformar essa natureza também. Então, o martelo, o Thor usa o martelo, Deus do trovão, não é isso? Fala do Thor, né? Não é o super-herói, da mitologia mesmo, né? O martelo é a origem do machado. O machado é um processo de execução do juiz. Mas o juiz usa o martelo. Certo? Agora,
Uma outra questão interessante aqui. As pedras estão dentro de um pilão, não é isso? O pilão tem a forma do quê? De uma ampulheta. O que é ampulheta? Marca o tempo. A ampulheta é um relógio. Então o karma se dá dentro do relógio. Os antigos usavam ampulhetas para medir o tempo. Somente os egípcios, né? Então nós sabemos que todas essas tradições vêm dos egípcios. E é por isso que os tambores batá, eles têm a forma de uma ampulheta também. E por isso eles são dedicados a Xangô. E o tambor batá, eles contam o tempo. Eles veem que tem toda uma relação. Agora, isso tudo foi pensado. Isso uma mente criou isso daí. Então o símbolo, quando você olha o símbolo, ali está toda a totipotência do pensamento de alguém. E esses pensamentos aqui, esses fundamentos, eles vêm de milênios atrás. Então o que a gente vê, muita gente olha lá para o pilão de Xangô, olha para aquilo e não sabe o que é. Ah, é porque é um pilão? Por que é um pilão? Por que tem a pedra dentro do pilão? Por que ele tem aquele formato? Por que Xangô tem machado? E isso vale para todas as divindades, todos os símbolos são importantes, porque eles foram pensados. Não é algo que você coloca aleatoriamente. Então, quando você tem pessoas que inventam coisas dentro da tradição, sem fazer sentido, tem 3 regrinhas só, né? Lógica, razão e bom senso, acabou. Se tem lógica, é pensado. Se tem razão, é sentido. Se tem bom senso, é realizado. O coração é uma ponte, né, entre aquilo que você pensa e aquilo que você vai fazer. Só que, em geral, nós fazemos o contrário. Nós recebemos as informações físicas, levamos para o coração e não chega na cabeça. Quando devia ser o contrário, devia ser cabeça, coração e chegar na ação. Nós fazemos o contrário. Inclusive na própria ideia de mediunidade. É uma coisa que, apesar de se não sentir, não está aqui a entidade, mas gente, é o contrário. Aqui é a última coisa, você sente aqui primeiro. E na mente, você sente aquela coisa emocional, depois vem o físico. Tem pessoas que, hoje em dia você vê muito isso, se não há, tem que sentir aquela coisa mais, às vezes até brutal. Né? E isso tem a ver com o quê? Com 2 coisas. A primeira é, né, a questão um pouco da vaidade, né? A pessoa mostrar que está incorporado. Então eu vou fazer tudo aqueles tremelique, vou mostrar, olha, ele está aqui mesmo a entidade. Né? Aí grita, o negócio todo, né? Não precisa disso. Né? Se a coisa é mental, e esse mental está sujeito a coisas positivas, está sujeito a coisas leves, então a entidade ela não vai vir com tanta agressividade. Uma outra coisa que a gente estava falando é, ninguém tem certeza de que tem entidade, não tem? Vamos falar a realidade aqui. A certeza que você tem uma entidade é pelos efeitos que ela produz. E esses efeitos, em geral, são o quê? A melhoria do pensamento. Mas quem você vê dentro das várias religiões que se melhoram como pessoa, se o pensamento não melhora? A gente vê vários exemplos, né? Pessoas que estão caminhando numa busca, num caminho e de repente larga tudo para vir para a matéria. Tem vários exemplos assim, que larga todas as coisas. O que entrou na cabeça dessa pessoa? Nada, porque ela entendia o espiritual meramente como sensorial. Era só o que estava ao alcance da pessoa. Então, quando você está no caminho, você precisa entender, mas será que eu estou realmente com os seres espirituais atuando em mim? Será que existe mesmo depois da morte algo? Você precisa pensar nisso. Será que existe, meus queridos? Existe, nós? Creio que sim. Então você crê. Você precisa ter certeza. Que a crença ela pode mudar segundo a mente mais forte de outra pessoa. Porque a nossa mente influencia as outras pessoas. Você pode até falar, não, mas o mestre Ubaxanã, quando ele está mal, ele segura para não influenciar as pessoas. Não é possível, mas lógico que influencia. Porque tudo é vibração, as pessoas percebem. Né?
Eu estou ruim, vocês percebem, né? Não ruim de mal, ruim de não estar bem, né? Percebe, não adianta se esconder. Né? E isso é com todo mundo. Todo mundo é assim, porque você percebe, você já entrou no lugar, você vai no lugar, não vai com a cara da pessoa, nunca viu. Uma coisa você percebeu. Né? Uma coisa que não te. Outra pessoa pode ir com a cara da pessoa, mas você já olha assim, você fala, peraí. O santo não bateu, né? Que fala, né? Não bate o santo, mas não, essa é questão áurica. E o aura ele é o quê? Essencialmente mental. Depois ele vem outras percepções. Ou quando você vai num lugar muito pesado, né? Lugar pesadão, tipo bar, outras coisas assim, que você sente aquela coisa densa assim, ó. Coisa pesada, né? A sua percepção mental entendeu que se você for uma pessoa com uma mais elevação, você começa a se sentir um pouco retraído nesses locais. E atraído em outros. Uma outra coisa que acontece, se você entra num lugar onde às vezes existe muita coisa espiritual, muita coisa mais superior, mais mental, o que acontece? Dá sono, você dorme. Porque você está acostumado só com sensação mais básica. Então você começa a desmaiar assim. Agora, o objetivo, por exemplo, dos templos, dos lugares, é o quê? É ter esse processo mesmo, porque a mente precisa descansar. Porque a mente está tão brutalizada, só sensorial, que isso é um efeito que acontece nos terreiros, nos templos, né? Você chega onde tem um nível melhor de pensamento, vamos dizer assim. Certo? Deu para entender isso aí? Não? E aí a gente fala, pô, uma doença, ela nasce no corpo mental. Depois ela vem para o corpo físico. O corpo físico é um anteparo. Ele é o final da rota. E a doença que a gente tem, que precisa ter o quê? Um cuidado, porque você vai curar o físico, mas pode surgir em outro lugar. Né? Tem doenças são assim, né? Câncer, muita coisa é kármica mesmo. Outras não, elas são dissipadas. Mas como a gente fosse um filtro, toda doença vem para o corpo físico. Né? Agora, são formas mentais. Agora, aquelas doenças que decompõem o corpo, né? Elas geralmente nascem do ódio e do egoísmo. Como? Do ódio e do egoísmo. Doenças que decompõem o corpo. Ah, tá. É ódio e egoísmo. Uma pessoa egoísta, certamente ela vai ter doenças assim. Uma pessoa com muito rancor, mesmo que aparentemente ela pareça alguém calmo, mas por dentro ela está se corroendo. Certo? Outra doença do coração nasce do ódio, dos rancores. Né? Nasce de determinadas questões que começam a afetar o coração. Porque você quer sentir coisas que você abala a tua estrutura íntima. E por aí vai. Mas isso tudo nasce no mental. Certo? Tudo nasce no mental. Porque os nossos padrões mentais geram brechas, né? Que surgem quando você alimenta isso pelos fatos que acontecem na sua vida. Vai criando brechas isso. E os fatos na sua vida indicam aonde essa brecha aconteceu e entrou. Agora, se você não quer que essas coisas aconteçam, muda o pensamento. Só mudar o pensamento. Então começou a pensar, estou com raiva da pessoa, que não sei o que, já tira aquilo. Não, peraí, deixa eu esperar, deixa eu relaxar um pouquinho, né? Com aquela tristeza, me abandonou a pessoa, deixa embora aquilo. E às vezes chega assim, você está andando ali, ó, você começa a ficar com raiva, né? O que está acontecendo? Aquilo não é seu. Você está andando na rua, você vai comer um pudim, né? Todo feliz. Pudim com furinho. Pudim com furinho, né? Aquele queimadinho, né? Aqueles pudinzinhos, né? Aí começa a dar aquela raiva, você fala, por que é isso? Não é seu. Pode ser de alguém que passou ali, que estava comendo pudim também. Né? Pode ser de alguém, você pegou aquilo para você. Às vezes por sintonia, às vezes porque a mente ela se conecta uma com a outra. Não precisa Pois não. necessariamente ser
o ódio, assim, mas pode ser qualquer sentimento repentino, por exemplo, uma tristeza profunda, de repente. Isso, Deus nasceu. Né? Nasceu, em geral. Às vezes uma euforia também, pode ser qualquer Também. sentimento que é derrubante, isso. Isso, em geral, muitos pensamentos não são nossos, né? São dos outros. Mas se for um bom pensamento, aproveita. Se você não tem certeza se é seu, uma intuição, né? Uma inspiração, aproveita. E a inspiração é interessante, porque quando você olha se trouxe até um quadro, né? Você olha um quadro bem pintado, Matisse, né? Uma Tarsila do Amaral, aquilo inspira. Uma coisa legal de fazer é deixar na sua casa, que eu estou tentando fazer, né? Todas aquelas coisas que você olha e você começa a pensar e entender as coisas que são belas. Né? Então bota um quadro bonito, a pessoa vai olhar aqui e vai ter um bom pensamento dentro da tua casa. Bota uma escultura, coisas assim que se perderam também. Né? É tudo muito plástico, muito estranho, né? Você começa, bota lá um quadro de Michelangelo, pequenininho, a pessoa vai olhar aqui e vai falar, nossa, mas o que será isso? Né? Inconsciente ativa. O belo é fazer o quê? Você elevar a tua capacidade de reconhecer a harmonia. Isso é beleza. Certo? Isso é beleza. Eu sou o maior exemplo da desarmonia. A mente gera muito mais consequência do que os atos. Porque tudo começa lá. A mente gera muito mais consequência na nossa vida do que uma atitude. Os caras fizeram uma pesquisa lá dos velhinhos, que eles estavam se aposentando. Aí perguntaram, o pessoal aposentava e morria, vários. Por quê? Porque antes de eles se aposentar, eles falavam, quando eu me aposentar não vou fazer nada. Já programou. Não vai fazer Porque nada. não Não fez fazer nada. Você já programou, sua mente foi e acabou. Pronto, não quer fazer nada, morre. Várias pessoas são assim. Isso é uma programação. Né? A pessoa se programa. Então você tem que estar sempre buscando coisas. Se quiser me entender, busca coisas para serem feitas. E tem coisa para fazer, não tem? Ah, a casa está suja, limpa. Tem louça, deixa harmonizado a tua casa. Isso aí é coisa que eu sempre falo, né? É coisa que você faz em 10 minutos da sua vida, 5 minutos. Não vai perder tempo nenhum. Porque hoje em dia as pessoas ficam lá no raio do celular, né? Uma mente interferindo na outra, aquela coisa. A casa está pegando fogo. Sem trabalho, né? Isso não é um trabalho. Estou falando que quando eu trabalho é outra coisa, mas não é. É a mente se perdendo naquilo, o tempo passando, aí você vê hoje, por exemplo, pessoas de 40 anos que não fazem nada. Nada, absolutamente nada. Que não construiu lá atrás o que tinha que fazer. Porque todo ato, né, que é aqui, ó, faz efeito. Ó. Tudo que você faz vai gerar alguma coisa no futuro. Tudo que você faz. Tudo que você faz gera algo no futuro. E esse futuro, por exemplo, estamos aqui criando o futuro, agora. Certo? E nós falamos se existe algo depois da morte. O que você vai criar para esse momento depois da morte? Se você não acredita hoje que você é nada, não, depois da morte você vai virar um zumbi do outro lado, você não vai ser nada também. Você acha que vai mudar e virar um paraíso celeste? Não. Milagre. Não, vai para o paraíso, vai para o céu, ou vai para o inferno, né? Também o pessoal pensa isso também, né? Não, se você não tem, é a consciência. Né? E uma outra coisa interessante de se pensar é assim, a nossa mente ela foi criada na pré-história a buscar a sobrevivência. Não é isso? Por isso que nós existimos enquanto gênero humano hoje. Quem garante que a ideia da reencarnação, que você lê os livros kardecistas, que você imagina dentro das religiões, não é só uma ilusão?
E nós criamos aquilo para que nós pudéssemos achar que existe algo que sobrevive do outro lado da vida. Quem garante isso? É para pensar, né? Pode ser só uma ideia de sobrevivência. Pode ser só uma ideia de sobrevivência, talvez não tenha nada. Você vai pensar nisso, mas nós entendemos que algo existe, algo acontece, algo é possível. Então nós temos que fazer o melhor que nós pudermos para que esse possível seja o melhor hoje. Para que, se houver uma possibilidade, exista algo depois que se for. É pensar, gente. Se você não pensa, você não consegue. Se você não raciocina, você não consegue. Se você não imagina, você não consegue. Porque a imaginação está entre aquilo que é abstrato e o seu pensamento. Por isso que a imaginação tem a ver com criatividade. A magia tem a ver com isso. E por isso que os grandes mitos antigos, eles são abstratos, você não entende direito. Eles estão na periferia entre o pensamento e a imaginação, em momentos muito antigos. Isso tem a ver com a mente. Você podia dar um exemplo de um mito que está nessa periferia entre a... Nessa periferia? É, um mito. Tem vários. Por exemplo, o mito da criação do mundo na Bíblia. Por quê? Porque Deus cria o mundo, ele cria o sol no terceiro dia. Isso é um mito, né? Você pensar, existe uma questão na leitura bíblica que se chama Pradesh, né? Que são os sentidos que você lê. Pradesh é uma palavra que significa paraíso ou jardim das frutas, né? Que tem a ver com aquilo que a gente sabe que é Sefirot, né? Que são os conhecimentos integrais do ser humano. Os mitos têm que ser interpretados. Mas, por exemplo, quando você vê lá no mito, no básico dele, tem uma cobra falando, cara. A cobra vai falando. Você acredita nisso? Não, isso é bobagem. Né? Não é isso. A cobra representa sabedoria. E naquele momento, o que acontece ali? A cobra traz a sabedoria para o homem, para ele se conhecer. A Bíblia só é conhecida por causa de Lúcifer, por causa da cobra. Não, ninguém conhecia. Era mais famoso. Agora, a ideia de cobra, quando a cobra rasteja no símbolo, por exemplo, ela representa as paixões, representa o instinto. Quando a cobra sobe, ela representa a iluminação. Por isso que os deuses egípcios, eles sempre andavam com o cajado na mão, porque o cajado representa a luz. Né? Por isso que nos sinais antigos, os sinais antigos, a luz é representada assim. Certo? Você faz o sol, você faz aqui. Né? A luz é representada com traço. Então o bastão representa a luz ou o comando. Porque os deuses egípcios antigos eles desciam a mão inferior com o bastão para iluminar. E a serpente, o que acontece? A serpente ela faz isso aqui. Ó. Quando ela sobe, ela cria o quê? O que é isso aqui? Caduceu de Mercúrio, que é relacionada com Kundalini também. Né? Está aparecendo aqui, não? Filmar? O caduceu de Mercúrio é o quê? Era o símbolo de Hermes. De Hermes Trismegisto. E depois, né, Hermes é nome grego, era Tóxo, né, no Egito, e depois Mercúrio em Roma. E usa esse mesmo símbolo aqui. Você viu o Mercúrio que tem aquela asa no pé? Né? É o deus da sabedoria. Nos adereços na cabeça dos faraós, dos egípcios, também tem a coisa. Tem a serpente, significa alguém que foi iluminado. O próprio Buda, quando ele se ilumina, a serpente sobe atrás aqui. Verdade. Que é o símbolo da... Que é o mesmo símbolo. Né? O símbolo da Kundalini iluminada ou da sabedoria integral. O Nietzsche dizia que você só evolui de duas formas, ou reflexão ou dor. Vocês querem o quê? Dor ou reflexão? Reflexão é melhor, né? Não é? Se você não reflete, a dor chega. Nietzsche falava assim. Né?
Ou é reflexão, você reflete, pensa, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Ou você vai sentir dor depois. E é o pêndulo, né? Eu falei aquela vez lá. Aqui, daqui a pouco está aqui. Como é que sai disso? Subindo. Que a distância entre o que é ruim e o que é bom é menor. Agora, eu estou falando da preguiça mental, né? Preguiça mental é preguiça, ela já é preguiça física. Se você não pensa, você não realiza, o corpo não obedece, não faz nada. Se você pensa, você tem ideias, você fala, eu quero fazer ideias. E a mesma coisa que a gente fala, que eu falei, não, Platão falava que a cadeira, para você fazer uma cadeira, você tem que pensar ela antes. E ela surge depois que você pensou. E qualquer coisa que exista, né? Então é preciso pensar para realizar. Vamos pensar Do para... pensamento plataforma? O pensamento uma hora ele vai se concretizar ou não, a não ser que você não queira. Mas se você pensar, aquilo vai acontecer. Nas realizações da tua vida. Porque em geral nós só pensamos coisas ruins, né? Ou não? Quando você lembra de alguma fase na sua vida, você vai lembrar do que, olha como eu sofri, né? Ah, que aconteceu aquilo comigo. Não foi? Ou você pensa numa coisa boa, ai que saudade que eu tive, eu era feliz. É sempre negativo. Era feliz e não sabia? Era feliz e não sabia. Nunca mais comi tal coisa, e não sei o que, era outra. É sempre assim. Eu sei que eu sou de Capricórnio, eu reclamo que não. É coisa de signo, né? Essas besteiras de signo. É uma bobagem. Uma coisa de, entidade, porque o Ogum é briguento. Isso é tudo besteira, gente. Isso é antropomorfismo. Não é nada disso. Você sabe que não é. O signo existe uma verdade por trás dele, né? Mas não é horóscopo, é astrologia. Né? Tem gente que acha que a pessoa tem que se comportar daquela forma. Não, você tem que vencer aquele comportamento. Eu sou de Capricórnio, ele é prúmbio, saturnino, né? Depressivo. Não, você tem que vencer isso daí. Por isso que você vem naquela faixa. Ora, eu vou me conformar com isso? Não. O filho de Ogum é briguento, tal, não sei o quê. Os mitos explicam as pessoas. O Deus não é isso. A divindade não é isso. E ao contrário, está dizendo, olha, não seja assim. Ou seja assim, no sentido positivo dos mitos, né? São ensinamentos. E não ser... Tem gente que bate no peito igual, eu sou super-herói, parece coisa de criança mesmo. Eu sou super-homem, eu vesti a capa, né? É a mesma coisa que o cara falar, eu sou de Yansan, e não sei o que, por isso que eu sou assim, eu sou de Oxum, né? Sabe? Coisa que não faz sentido dentro de uma coisa séria. Lá no centro da cidade, você vê lá, trago o seu amor em 20 dias. Ou aquelas macumbas, né? Ressuscita o seu morto. Aquelas macumbas, eu vou deixar a pessoa, a pessoa, como é que é? Deixar a pessoa impotente. Não é que tem essas coisas? Uhum. Como é que eu vou levar a sério uma religião que faz uma coisa dessa, gente? Verdade. Dá para levar a sério? Não. Tem que acabar essas coisas. Onde que está a nossa capacidade de manter o passado para levar para o futuro? Isso aí é uma falha mental. Isso é uma falha da nossa mente. A nossa incapacidade de pensarmos o passado para que outros possam encontrar esse pensamento no futuro. O pensamento é coletivo. Então nós não estamos aqui. Nós estamos aqui ou não? Não estamos aqui. Eu não tenho ideia de que estamos aqui. Porque daqui a 10 minutos estaremos em tempo e espaço diferente. Estamos sempre caminhando para algum lugar. Não é isso? Uhum. Não estamos aqui. Então isso é ilusão. É ilusório. Então como é que o todo, o que ele fez para criar algo sem deixar de ser ele? Ele pensou, ele imaginou.
Então nós somos o pensamento de Deus. A natureza é isso. Nós somos o pensamento da divindade. E uma hora ele vai deixar de pensar, o universo acaba e começa de novo. Talvez, né? Porque nós não conseguimos chegar nesse nível dele. Mas isso que Hermes dizia e é que os indianos dizem também. Sobre Brahma, né? Que é o sonho. Que a vida é um sonho. Mas essa percepção em geral chega quando você vive muito, ou geral chega quando você realmente recorre a algo que está além da sua simples subjetividade, que é você querer só as coisas materiais ou sensoriais. Mas, evidentemente, nós estamos inseridos dentro de um contexto onde a nossa percepção não pode fugir também. Então é preciso viver o que se tem na vida e viver bem as coisas da vida para que você alcance ou andar junto com a sua mente entendendo que tudo é irreal, que tudo é efêmero, que tudo passa. Mas aí encaixa naquela regrinha do bom senso, lógica Isso. e sentido. E se encaixa em algo muito maior, porque assim, o universo ele se propaga, e nós propagamos a nossa mente também. A mente se propaga. Isso se encaixa numa outra coisa muito maior, que é isso aqui, ó. Que é a essência, a substância e a existência. As três coisinhas aqui. Essência, a substância e a existência. Não são similares. Não. Elas são intercambiáveis. Nós temos a essência, que é nosso plano mental. Temos a substância, que é aquilo que permite que as coisas existam. E tem a existência, que é nós estarmos aqui. Substância, quanto matéria. Isso, pode ser. Né? Agora, se você imagina o todo, que é Deus, né? Isso a gente já discutiu várias vezes, é uma coisa que todo mundo fica um pouco pirado com isso, mas tem que pensar isso. Né? Se você pensa que o todo é Deus, se nós entendemos que Ele é os atributos, né? Que Ele é infinito, imortal, não é isso? Porque olha só, eu vou falar de eternidade. Você sabe o que é eternidade? É o tempo que demora pro éter. Isso. Oi? É o tempo que o éter demora para acabar, então a eternidade acaba. É a idade do éter. Acontece que a eternidade ela se curva numa distância onde ela parece impossível de terminar. É isso aí. Agora, se Deus Ela ele... não se renova. O éter, uma hora acaba. Porque o éter deu origem à substância. Nossa, velho. Então, se você pensa que Deus ele não tem começo nem fim, né? E a gente vai encerrar a aula disso aí, para pirar todo mundo aqui. Se Deus não tem começo nem fim, o que tem começo e fim? É algo Existe. que existe. Ah. Então Deus não tem existência. Assim como o Espírito não tem existência. Por quê? Porque não tem matéria, ele não acaba. Logo. Logo, Deus não existe. E nem o Espírito. Não existe. Ele não tem existência, não tem nada. Né? Ele está além do nada. Não é nem vazio. Porque o vazio é onde o universo está. O todo, ele não tem substância, não tem existência nem essência. 1. Uau. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 1
Então a gente encerra hoje por aqui. Que maldade. Para vocês pensarem. Que maldade essa. Que mas isso entra numa questão que a Carlos falou exatamente ali. É a crença.